Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, um adeus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Oh. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Just Squeeze ici, ainda que não queiram, não. Just Squeeze ici, ainda que eu não queira mais. Just Squeeze ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de 3 línguas. E a palavra amor, cadê? 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 Just Squeeze ici. Nossa, sem palavras, né, gente? Começar dessa forma. Muito, muito obrigada, Michele. Tô arrepiada. Fica um pouco difícil, né? Mas eu acho que, na verdade, até ajuda a gente a começar de uma forma até com muito mais força. Enfim. Michele, essa foi a apresentação da Michele, ela é integrante também do Educagera. Muito obrigada e parabéns pela linda apresentação. Gostaria de agradecer também a Lilian, que gentilmente atendeu a solicitação da professora e do professor Matheus, da professora Simone e do professor Matheus, né, para disponibilizar, né, os slides, passar os slides no início da nossa aula, né, enquanto a gente aguardava aqui o momento de começar. Bem, boa tarde a todas e todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindes ao curso Epistemologias Negras por uma Educação Antirracista. O curso será desenvolvido e construído pelo Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça, Educagera, em parceria com a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Viçosa e com a plataforma de cursos Educação Materialista. O curso é coordenado pelas professoras do Departamento de Educação da UFV, a doutora Maria Simone Euclides e a doutoranda Mona Lisa Carmo, e contará com várias ministrantes ao longo dos encontros. Bem, pessoal, já fui apresentada no encontro passado, eu sou Beatriz, e eu gostaria de passar alguns recadinhos para vocês antes de a gente começar com a aula. São alguns informes muito importantes para o encaminhamento das nossas atividades. Primeira questão muito importante. O último encontro do nosso curso, que será no dia 21 de agosto,
será excepcionalmente às 18 horas. Então, no dia 21 de agosto, o nosso encontro será às 18 horas e não às 16. Por quê? Porque uma das professoras que foram convidadas, ela precisa cumprir o horário em seu trabalho, né, durante o horário o período da tarde. De todo modo, todos os encontros, né, eles estão sendo gravados, assim como o último encontro também será, e será disponibilizado no YouTube, onde a gente já tem feito, né, pelo canal da Educação Materialista. Então, já estamos avisando para que vocês se programem, caso quem possa, né, se programar para tal, participar com a gente às 18 horas e, se não for possível, depois assistir o conteúdo das aulas pelo YouTube. Outra questão importante, né, que vocês já estão cientes, né, que ao final do curso é necessário realizar e disponibilizar um realizar um material que será feito a partir de um relatório final. Então, vocês vão sistematizar todas as informações que estão sendo repassadas aqui nas aulas e entregar o relatório final. A entrega desse relatório final, ela é obrigatória para, logo em seguida, a gente disponibilizar os certificados também. E lá no site há um modelo de relatório final, mas ele não vai ser utilizado por nós. Aquele modelo não é o modelo que nós estamos utilizando, tudo bem? Nós disponibilizaremos um novo modelo, onde vocês e nós poderemos dialogar um pouco mais, né, uma forma mais abrangente, sobre as questões que estão sendo colocadas nas aulas. Então, por enquanto, não mexam naquele material. Quando a gente disponibilizar o modelo de relatório final para o nosso curso, nós avisaremos com antecedência, tudo bem? Lembrando que as pessoas que foram selecionadas é que deverão enviar esse relatório final para obter o certificado. Lembrando também, vocês continuem divulgando o nosso curso para que outras pessoas continuem acessando, mesmo que seja pelo YouTube, e assim como o nosso perfil no Instagram, para que a gente continue dialogando e acessando, né, alcançando mais e mais pessoas. Pois bem, vamos então, né, para a nossa aula de hoje, propriamente, né? Nós já estamos em nosso terceiro encontro, cujo tema é Diálogo Conceitual Base, Raça, Racismos e Racismo Estrutural. Hoje nós contaremos com a professora Maria Simone. Simone é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Extensão Rural e pedagoga pela Universidade Federal de Viçosa, pesquisadora afiliada à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros e Negras e da Latin American Studies Association, LASA. É vinculada ao Núcleo Brasileiro, Latino-Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e Movimentos Sociais, NBLAC, certificado pelo CNPq. É professora adjunta no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de educação e diversidade, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, raça, etnia, trajetórias educacionais e educação do campo. Nós também contaremos com o professor Matheus Freitas, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa, mestrando em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Viçosa, o NEAB Viçosa, e do Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça. A metodologia da aula vai seguindo da mesma forma que a metodologia das aulas anteriores. Primeiramente, a professora e o professor irão falar em torno de 1 hora, e durante todo esse tempo, né, nós teremos 2 pessoas, durante as aulas, nós sempre teremos 2 pessoas na mediação. Eu, que farei a comunicação direta com a professora Simone, com o professor Matheus e vocês, e enquanto isso, nós também teremos a participação de um outro mediador, que será o Pedro.
Pedro, dá um oi. Isso. Ok. Enquanto o professor e a professora estiverem falando, vocês já podem ir preparando as suas perguntas, dúvidas e comentários, e ao final da explanação, enviar no chat, pois o Pedro, né, ele vai estar organizando esse conteúdo. Bem, na última semana, nós tivemos uma alta demanda para a realização dos comentários, né? E foi muito rica, a participação foi muito interessante, muito rica, né? Porque nós tivemos participações tanto pelo chat, também outras pessoas quiseram, né, trazer suas contribuições ligando vídeo, falando, e isso foi muito rico, realmente para a gente foi muito interessante, porque traz uma aproximação maior com vocês, né? Não fica essa coisa tão impessoal. Só que nós tivemos, ao mesmo tempo, muitas questões que foram formuladas pelo chat e que não puderam ser feitas, porque acabou tomando, pois as falas, né, por mais ricas que elas sejam, elas acabam tomando um pouco mais de tempo. Por isso, a partir de hoje, as perguntas serão feitas somente pelo chat e seguindo, como a gente sempre seguiu, a ordem de inscrição e também contando, né, com a compreensão de vocês que nós temos um teto de horário, né, por conta do nosso horário de término, e aí a gente vai ficar só seguindo aquela lista. E depois fica opcional vocês entrarem em contato também com as professoras e os professores. Pedimos a todos que mantenham seus microfones desligados e reforçamos também que as aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube. Deste modo, caso prefirem, desliguem também a câmera do seu dispositivo. Bem, muito obrigada a vocês pela compreensão. Vou passar a palavra agora para a nossa professora e o nosso professor. Boa tarde a todas e todos. Estão me escutando bem? Bê, se você puder falar um pouquinho aí, se está me escutando bem ou não, eu agradeço. Sim. Sim, ótimo. Então tá, eu queria agradecer, né, o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam gostando do curso. Como a Beatriz falou, eu e a professora Simone nos organizamos para falar aqui hoje sobre esse diálogo conceitual base, né? Eu vou falar um pouco sobre raça e depois ela entra falando sobre racismo. Então, o objetivo da aula é refletir, apresentar um pouco de alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais, que é o título, né, de um dos textos de referência que a gente deixou, da Nilma Lino Gomes. Então, é isso. E por que a gente precisa desse diálogo conceitual base? Porque para pensar, para propor, praticar uma educação antirracista, a gente tem que ter alguns termos, algumas ideias que são mais fundamentais, que são fundamentos desse debate, mais coesas entre o nosso entendimento. E raça, racismo, antirracismo, sem dúvida, são termos basilares, muito importantes para esse debate. Mas eu queria destacar, antes de tudo, que embora eles sejam basilares, sejam fundamentais, são termos que estão em profunda mudança, né? E isso envolve uma mudança ao longo do tempo, mas envolve também, sobretudo, disputas políticas, científicas, que fazem com que esses termos não sejam estáticos ou parados no tempo. Eu acho que isso é muito importante. São termos, são conceitos muito localizados, muito datados, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu queria dizer também que esses termos, esses conceitos, eles são produzidos e conceituados de forma coletiva, então isso envolve trabalho não só da comunidade científica, dos intelectuais, mas também de movimentos sociais, da vida cotidiana, do Estado e suas ações, das narrativas coloniais, religiosas, enfim, de uma gama complexa de atores sociais que fazem com que a gente chegue até hoje nesse arcabouço que a gente tem de discussão. Então vamos ao nosso principal ponto, né? O que é raça? Essa pergunta acho que ela é importante de fazer. E se eu fosse respondê-la para vocês, eu diria, a primeira coisa, depende, né? Depende porque acho que a gente tem que situar qual contexto histórico, social a gente está falando e em qual registro disciplinar a gente também está comentando. Então, raça é um termo bastante recusado por algumas pessoas, por alguns círculos científicos, mas ele também é um termo bastante
reivindicado por esses grupos. E essa diferença tem a ver justamente com duas lógicas de argumentar o seu uso ou não uso. Para eu responder essa pergunta, eu vou tentar fazer um movimento didático, e eu queria deixar isso bem explícito, que é um movimento didático, de separação de 5 camadas. Queria saber se vocês estão conseguindo ver o PowerPoint, e aí eu queria que vocês respondessem por áudio, porque eu vou colocar lá a tela cheia, eu não consigo ver o chat mais. Matheus, está Então, ok, tá? beleza, B. E seu microfone estava ligado, estava dando uns ruidinhos aqui. Então eu vou fazer esse movimento a partir dessas 5 camadas que vocês estão vendo aí no slide, que é pensar a raça como uma construção colonial, como uma construção científica, como uma construção social, como uma construção tecnológica, como uma construção política. Como eu disse, são camadas, são nuances que estão amalgamadas, que estão interconectadas, que são interdependentes e não têm necessariamente divisões lineares ou separações rígidas, tá? É um movimento estritamente didático que eu estou querendo trazer aqui. E acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo trazer disso. Então, vamos começar com raça como construção colonial. O Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano que morreu recentemente, responsável por cunhar a ideia de colonialidade do poder, ele vai dizer que o primeiro momento na história mundial que a gente tem um padrão, uma ordem de padrão mundial, né, de esfera mundial, melhor dizendo, foi com a constituição do nosso continente, do continente da América, que convencionou se chamar de descobrimento. Então é a partir desse momento que a gente tem um padrão de ordem mundial. E isso se dá a partir de 2 eixos muito importantes que se articulam, que é a ideia de raça, como a classificação social da população mundial, e a junção das formas históricas de controle de trabalho, de seus recursos, de seus produtos, junto ao capital e ao mercado mundial, que é basicamente o capitalismo colonial, moderno, eurocentrado, como a gente hoje bem fala. Então, para o Quijano, raça vai ser, como vocês veem aí na citação, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder mundial. Eu adoro essa definição do Quijano porque ele dá um sentido para a formação, para o surgimento do conceito de raça, que não está necessariamente ligado às teorias do racismo científico, que a gente vai ver mais para frente, mas com a própria colonização. E aí isso é muito importante porque afasta desde já alguns discursos que entendem raça como um fenômeno secundário, ou como algo que está como um segundo plano, por exemplo, do capitalismo, que hoje a gente tanto combate. Então eu acho que isso é interessante de conceituar a raça como algo muito central no processo de colonização. E isso se dá justamente por duas questões que eu queria dizer rapidamente. A primeira é que a raça vai produzir... Oi. Matheus, só um minuto, Sim. desculpa te incomodar só rapidamente, é que algumas pessoas no chat estão dizendo que está um pouco difícil de entender a sua fala, talvez só de afastar um pouquinho o microfone já resolva. Vamos testar então, pessoal? E vocês vão falando aí no chat se está ok. Pode falar novamente. Tá, eu acho que eu estou muito próximo, né? Porque estava baixo aquela hora do teste. Então eu estava dizendo que... Ok, melhorou. Melhor? Está melhor assim, dessa forma? Sim, melhorou Tá melhor. muito, Matheus. Sim, tá melhor Então, assim. Obrigado. Então, eu estava dizendo que raça vai, nesse processo de como uma coisa central do processo colonial, vai produzir identidades identidades sociais, melhor dizendo, historicamente novas no período. Estou falando aqui do início do século XV, nesse período de longa duração, até o século XIX, mais ou menos, de uma produção de identidades sociais historicamente novas, como os termos índios, indígenas, negros, a ideia dos mestiços. E vai redefinir outras categorias e outras identidades, como europeu, português, espanhol, que a princípio tinham uma ideia de origem geográfica e passam, a partir da colonização, a ter uma conotação racial. Então, essa produção dessas identidades tem a ver justamente com colocar no plano das diferenças entre conquistados e conquistadores a ideia de raça a partir das diferenças fenotípicas, das diversidades que se observam na aparência das pessoas. E aí isso tem a ver com uma empreitada colonial, né, da legitimidade a essa conquista, a essas relações de dominação.
Então, raça como esse processo que vai naturalizar um processo de dominação a partir de estruturas biológicas inferiorizantes, que era a ideia principal, e eu vou trazer mais à frente. O Aníbal Quijano, para finalizar, assim, um pouco sobre ele, que ele traz sobre a ideia de raça, ele traz uma coisa interessante também, que a ideia de raça, a partir, né, da construção da Europa disso, na colonização, vai instaurar uma nova intersubjetividade mundial. Isso é muito interessante porque a Europa passa a fazer um controle das subjetividades de modo que modernidade, racionalidade são vistos como coisas exclusivas do povo europeu. E isso faz com que se crie, então, um jogo dicotômico entre primitivo e civilizado, racional e irracional, belo, feio, corpo, mente, que vai perdurar por muito tempo e perdura até hoje. Então, raça é esse critério de distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis da estrutura de poder no processo de construção dessa nova sociedade, que se dá com a conquista da América. Aí vocês veem a obra de Rosana Paulino no slide, chamada Permanência das Estruturas. É uma obra assim, fantástica, né, para pensar muitas coisas da empreitada colonial, mas também do processo de escravização. E são várias imagens, né, vários ícones que a gente relembra o processo de classificação, como vocês veem passando a seta aqui, de classificação do corpo humano, racializado, da ideia da craniometria, mas também aqui um azulejo português, demonstrando esse processo de colonização da Europa, os navios negreiros, né, esse desenho. E eu queria só chamar a atenção que toda essa gama de coisas, de ícones, a Rosana Paulino, que é uma artista visual, ela costura eles, né? Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. E nas palavras dela, isso não são exatamente costuras, mas são suturas, aí que eu estou trazendo num tom mais metafórico. Suturas, pontos cirúrgicos de ligação de algo muito violento, que se dá com a colonização, e a colonização que eu trago aqui tem uma centralidade muito forte da ideia de raça. Agora eu vou pensar a ideia de raça como construção científica. O que eu estou falando como científico aqui é basicamente a ideia da biologia genética, dos discursos médicos. A gente conhece isso como racismo científico, que tem uma, né, aqui já nós não temos um período tão grande de longa duração, tem uma certa datação, que é o século XIX, e que tem a ver com um processo de pseudocientificação da realidade, que é justamente você crer e propor uma série de conhecimentos, de teorias, de práticas que vão dividir, vão demonstrar que pode-se dividir a espécie humana em subespécies a partir de seus diferentes desenvolvimentos de capacidades intelectuais, psíquicas e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas eu queria dizer que essas teorias, essas práticas são, embora elas comunguem de um certo ponto dessa sustentação, dessa desigualdade em tom pseudocientífico, elas são distintas entre si. No Brasil, nós temos uma distinção fundamental dentro dessas teorias, que é a própria ideia da mestiçagem. Então, uns vão entender que o mestiço ele vai degenerar a população e vai ser uma coisa ruim, outros já vão entender que a mestiçagem vai contribuir para o processo de melhoria e regeneração da população. Isso tudo está dentro de um registro, de um desejo, de um projeto de branqueamento da nação, da ideia de identidade nacional, que tem uma forte documentação e trabalho sobre isso. Não vou entrar muito em detalhes, só estou pincelando aqui para que a gente possa compreender essas várias facetas da ideia de raça para a gente chegar onde eu quero falar aqui. E fora do Brasil, eu queria dizer também que a raça tem uma centralidade muito forte no não no pós, né, mas no processo da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, um fato histórico conhecido por todos, que se dá com o assassinato de milhões de judeus, genocídio nazista, na Segunda Guerra Mundial, em 1944. É após esse período, então, que a ciência vai rever essa ideia de raça como uma categoria biológica, raças humanas, e vai, então, desconstruir, né, um esforço, junto com a Organização das Nações Unidas, da ideia de raça. Então, raça como fato biológico já não passa a existir, não se passa a sustentar. Então, vai ser muito afirmado que é impossível definir raças humanas, as ciências naturais, né, a biologia, não pode explicar ou justificar as relações sociais. Mas aí, então, por que a gente está reivindicando ainda hoje o termo de raça? É justamente uma coisa que a Rosana Paulino grafa na obra, assim, de forma muito latente, né, que ela diz assim:
a permanência das estruturas. Vocês veem o zoom aí, a permanência das estruturas. E é justamente isso que eu quero focar aqui a partir de agora. Desconstruir a ideia da raça no seu campo científico, o campo biológico, não significa desconstruir raça como um operador social que permanece nas estruturas da nossa sociedade. Então, raça passa a ser entendido agora não como fato biológico, mas como ideia social para se pensar as questões que decorrem dela, suas consequências. E aí, então, a ideia de raça como construção social. Para isso, eu queria utilizar uma analogia proposta pelo Salles Augusto Santos, que inclusive vai ser ministrante desse curso em um dos próximos encontros, que ele diz o seguinte: podemos lembrar que a ciência não provou a existência de Deus, mas milhões de pessoas acreditam ou creem nele. Do mesmo modo, a ciência não prova a existência das raças biológicas, mas milhões de pessoas, entre elas milhões de brasileiros, creem na existência das raças e operacionalizam essa crença por meio de uma hierarquização de cores, raças, ante as várias tonalidades de peles que existem, das mais claras às mais escuras. Então, pensar a raça como construção social é justamente pensar que essa crença, embora tenha se desvinculado de um pressuposto científico, ela se instaurou e ela se infiltrou e transbordou por toda a sociedade, que é a própria sustentação do racismo, que a Simone vai falar aí muito bem para vocês. Então, é por isso que a biologia não quer mais raça, né, desconstrói raça, mas a sociologia, as ciências sociais, de modo geral, abraçam a ideia de raça de forma crítica, para pensar como uma categoria para pensar a sociedade, como uma construção mental, social, simbólica, cultural. A Nilma Lino Gomes, no texto, inclusive, que a gente deixou de referência para vocês, ela vai defender o uso do termo de raça, dizendo que raça ainda é o termo que consegue dar a dimensão mais próxima da verdadeira discriminação contra negros. Ou seja, para a gente pensar e combater o racismo, é preciso a gente retomar de forma crítica, né, reconstruir, relembrar a fundação do seu radical fundante, né, racismo, vem de raça. Então é importante a gente retomar esse termo de forma crítica para pensar a operacionalização do racismo. É por isso que, então, a gente reivindica a raça como construção social. E aí, alguns termos, né, que estão assim, mais em voga para quando se pensa raça. Raça como eixo de subordinação social que se articula com outros marcadores sociais da diferença. Raça, então, passa a ser um marcador social da diferença que se articula com outros marcadores, como, por exemplo, sexo, gênero, classe social, território, orientação sexual, identidade de gênero e tantos outros. Ainda nesse sentido de raça como construção social, a gente precisa pensar que o próprio termo, né, diz que raça aponta para relações étnico-raciais, né? Esse termo, relações raciais, a gente tem que explorar ele de forma melhor para entender que, quando a gente está falando de raça, de relações raciais, a gente está, de forma muito séria, pensando, obviamente, os grupos que são historicamente discriminados e oprimidos, como, por exemplo, as populações negras, mas a gente também está pensando as populações possivelmente opressoras, que são, no caso, a população branca. Então, isso é muito importante, se tratam de relações. E aí eu não queria deixar de fazer uma provocação, que na verdade não é minha, é da Ângela Figueiredo e do Ramon Grossfogel, que eles vão dizer o seguinte, que para a gente não pensar que quando a gente fala relações raciais, relações étnico-raciais, a gente está trazendo talvez um tom de horizontalidade para esse sentido. E aí eles propõem que a gente pense o campo de estudos sobre raças como hierarquias raciais para apontar o conflito, a verticalidade dessas relações entre brancos e negros. Eu acho isso interessante, pode parecer insignificante, mas é muito importante a gente tensionar os termos que a gente vem nomeando. Vocês devem estar se perguntando, raça, tá ok. Mas e etnia, né, que é um termo muito presente. Então, relações étnico-raciais é um termo que a gente recorrentemente está utilizando. E por que étnico está aí? Quem vai nos ajudar a responder isso é a Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, em um documento que vocês também estão como referência para o encontro da lei sobre a lei 10.639, que ela vai dizer o seguinte: o emprego do termo étnico na expressão étnico-racial serve para marcar que essas relações tensas devidas às diferenças na cor da pele, traços fisionômicos, o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo e valores e princípios das de origem europeia e asiática. Ou seja, a gente não pode prescindir do termo raça para tratar da população negra e da população branca, mas etnia também nos ajuda a pensar esses processos culturais que decorreram discriminações e opressões da população negra. Então, obviamente, raça é o bom termo, né? Ainda o termo consegue dar a dimensão próxima da discriminação contra negros, mas é
é interessante que também a gente aclope, né, a ideia da etnia para pensar não só os povos indígenas, mas também as discriminações e as consequências no campo da cultura, das tradições das populações negras no Brasil. Eu agora quero trazer dois adendos assim, de raça, que é a ideia de raça como construção tecnológica e como construção política. Como construção tecnológica, é algo mais recente que eu tive acesso, e eu creio que na própria literatura dos estudos também é algo recente, formulado especificamente pela professora Ruha Beigeman, da Universidade de Princeton, que estuda sobre raça, ciência, tecnologia, é um intelectual que eu super recomendo, e que ela vai dizer que raça é uma tecnologia. E a gente tem que pensar primeiro o que é tecnologia, né? Eu até dei uma procurada no dicionário para tentar explicitar melhor, e a ideia de tecnologia tem justamente a ver com instrumentos, métodos, técnicas para a resolução de problemas. Tem determinados fins, né? Ou então a ideia de ofícios e domínios da vida humana para fazer atividades com determinados fins. A ideia básica de tecnologia é isso. E a Ruha Beigeman vai dizer o seguinte, numa tradução do Tarcísio Silva: se considerarmos raça em si como tecnologia, como modo de ordenar, organizar e desenhar uma estrutura social, assim como a compreensão sobre a durabilidade da raça, sua consistência e adaptabilidade, nós poderemos entender mais claramente a arquitetura literal de poder. Ou seja, pensar raça como tecnologia, como uma metáfora, mas não só como metáfora, porque a Ruha Beigeman traz uma discussão de que as tecnologias são racializadas e coproduzem classificações étnico-raciais. Nesse sentido, ela vai dizer o seguinte: os nós de forca caseiros utilizados no tempo da escravidão, eles são atualizados por armas de fogo. As políticas eugênicas são atualizadas por tecnologias reprodutivas que podem traçar os traços genéticos desejáveis de bebês. Enfim, então ela põe raça nesse sentido de lógicas inteligentes das tecnologias, seja no contexto digital, genético, que me parece ser muito interessante para pensar algo que tem a ver com a segurança e com a vigilância. E eu vou mostrar para vocês essa obra do No Martins, o jovem artista negro de São Paulo, muito massa, que a obra chama Campo Minado. Como vocês veem aí, são dois autorretratos aqui no centro. É um autorretrato dele, com as mãos na parede, né, tomando o enquadro da polícia, um baculejo, com o número 13 aqui pintado nesse ladinho que eu estou mostrando com a seta, que foi a primeira, 13 anos, foi com a primeira idade que ele tomou o primeiro enquadro da polícia. Aqui tem um novo autorretrato, um outro autorretrato dele, dentro dessa placa de proibida circulação, proibido transitar. E está escrito, né, proibido a circulação dos indivíduos fora de padrões. E tem uma faixa aqui, proibida a entrada de pessoas estranhas, com símbolos da universidade, da galeria de arte, da justiça. E o mais interessante para a gente aqui agora, essa câmera que mira o corpo dele. Por que eu estou trazendo isso como construção tecnológica? Porque a Ruha Beigeman vai trazer justamente isso, que há uma cientificação da segurança, da câmera de segurança, dos sistemas de vigilância das vidas negras. E isso deve ser pensado raça como construção tecnológica. Que esses processos, eles não são neutros ou inatos, mas eles são racializados. E raça, nesse sentido, não é neutro, não é racializado, mas ela é criada como se fosse uma pedagogia, uma socialização que vai nos ensinar e vai nos direcionar a racializar as pessoas, a aprender. E aí eu retomo um trecho da Nilma Lino Gomes, que ela diz que a gente aprende no contexto das culturas, como nós somos socializados e educados a distinguir quem são brancos e quem são negros. Por fim, eu queria trazer raça como uma construção política. É óbvio que o que eu falei até aqui é político, né? Raça no sentido colonial, extremamente político, no sentido científico também, no social nem se fala. Mas o que eu estou chamando de político aqui? Tem a ver com a ideia de como que raça e racismo foi politizado via movimentos sociais negros no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Isso tem a ver com a tematização pública de uma questão, né, com a forma como se publicizou e denunciou a ideia de raça e racismo na esfera pública. Então, mais uma vez a Nilma Lino Gomes nos ajuda, porque ela vai dizer que o movimento negro, quando faz essa denúncia, ele politiza raça, deixando ela de ser uma regulação conservadora para pensá-la como uma potência de emancipação, ou seja, positiva afirmativamente a ideia de raça. Ok, raça está relacionada à exclusão, é um empecilho para as nossas relações, mas olhar para ela torna uma possibilidade de nos libertar, de uma vantagem para construir uma sociedade mais democrática. No fazer das políticas públicas, por exemplo, olhar para a raça é importante
aí um dos principais exemplos, né, das conquistas do movimento negro brasileiro, que são as políticas de ações afirmativas, políticas de promoção da igualdade racial. E outro sentido que eu gostaria de trazer, que eu me lembrei, e aí eu quero já conectar muito com o que a Simone vai trazer para vocês, que é a ideia de como o movimento negro, né, historicamente, tem compreendido e denunciado as violências raciais como um genocídio. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse termo, porque o Abdias Nascimento, que é um intelectual importante, uma figura célebre da luta antirracista no Brasil, ele publicou em 1978 esse livro, Genocídio do Negro Brasileiro, em que ele está tratando basicamente de como que na história do Brasil, né, da escravidão até a década de 70, você tem uma representação social do negro que está ligada à sua exclusão. E ele vai chamar isso de genocídio, né? Mais recentemente, esse termo está muito mais popularizado no âmbito do movimento negro, na luta contra o genocídio da juventude negra, né? Essa faixa de um protesto aí, que envolve basicamente uma pauta muito atual, né, talvez uma das mais atuais do movimento, mais candentes, mais necessárias, que está relacionada ao alto número de jovens negros, homens mortos, nas periferias, principalmente do Brasil, mas também com encarceramento em massa e tantos outros termos. O que é genocídio? Genocídio é um termo criado em 1944, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a gente volta lá na ideia de raça como construção científica, para demonstrar que a ideia de gêneros, né, um radical gênero, tem a ver com raça, grupo étnico, e sídio matar, da morte deliberada, intencional de grupos raciais. Então eu penso que quando o movimento negro denuncia e compreende a história da população negra como um genocídio do Estado, da população brasileira, da colonização, ele radicaliza, ele afirma, como diz a Nilma, ele politiza ainda mais a questão da raça para clamar por vida, para clamar que vidas negras importam. Então, eu quis trazer nesse grupo complexo, né, dessas tantas camadas, como raça, como construção colonial, científica, social, política e tecnológica, justamente essa dimensão de como que raça, ela circula de forma muito disputada na nossa sociedade, que envolve muitos atores na conceituação. Mas sem a gente pensar que raça ainda é o termo que a gente precisa evocar muito, para que um dia talvez não seja necessário mais falar dela. Eu passo a palavra aí agora para Simone, que vai dar uma continuidade para vocês. E depois a gente conversa mais. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma alegria, como já foi dito pelo professor Matheus, a própria organização deste curso, o Educagera, né, ter esse momento de toda sexta-feira chegar aqui, tem uma sala com 80 cursistas, nos faz pensar na força que nós temos, né, na luta antirracista. E aqui agradeço negros e não negros, pessoas que estão aqui e que comungam, né, no cotidiano com a luta antirracista, quer seja nas escolas, nos espaços onde atuam. Continuando a aula do professor Matheus e fazendo um link ainda com o genocídio, eu não sei se vocês viram essa semana, saiu um vídeo de 2 a 3 minutos, salvo engano, que é Lágrimas Negras, né? Um vídeo em homenagem, né, às mães que perderam filhos e filhas negras por violência do Estado. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho, né, de modo que a gente possa dialogar com o que eu propus a trazer hoje. Vocês veem? Alguém pode me dizer? Sim, Simone. Sim, Simone. Obrigada, Sim. gente. Ok. Ok.
Simone, com licença, Oi, Dê. o áudio Diga. ele parou de funcionar. Vou recomeçar. Só um minutinho. Na verdade, o vídeo começou sem o áudio. E agora? Tá ok? Ainda não. Meu Deus. Peraí. Fechar. Parar a apresentação. Tá de novo. Me devolveu ele assim. Isso aqui não é uma afronta pro senhor não, tá bom? É pro senhor entender que foi o que o Estado me deu. Na frente do cortejo, eu vejo Simone, licença. muito forte. Eu acho Sim. que você. É porque você acabou não compartilhando a tela com a gente agora. Perdão, gente, só um minuto. Vai dar Fique à certo. vontade. Estamos em casa, literalmente. Ok, pera. O Estado me deu assim. Isso aqui não é uma afronta pro senhor não, tá bom? É pro senhor entender que foi o que o Estado me deu. Na frente do cortejo, meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras saem. Todas as vítimas de mães que estão aqui, os filhos tinham sonhos. E por esse motivo, pela essa nossa dor, por essa nossa fragilidade, por tudo que está acontecendo, nós, mães, não podemos aceitar que mais mães na periferia morram. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. Os policiais, eles já matam porque eles têm a certeza da impunidade, de que podem entrar numa favela, numa periferia e tirar a vida das pessoas que são ditas matáveis. E você, baby, vem, vai. Quando cada um aqui respirar, nós vamos gritar que nós não aceitamos isso, que todas as vidas importam e as vidas nas favelas importam. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Ok, respiremos.
Conseguem ver o slide? Sim, Simone. Sim. Ok. Gente, respirando um pouco, né? A proposta dessa segunda parte da aula de hoje é trazer um pouco, né, dialogar sobre o racismo, raça e educação, né? Seguindo o que o professor Matheus colocou, a raça enquanto o que ainda dá sentido, né? Infelizmente, dá sentido aos nossos corpos matáveis, né? Os nossos corpos identificáveis no cotidiano. Então, o caminho que pensei, né, a trazer aqui, colocar hoje para o debate, discutir o racismo nosso de cada dia, né, ao mesmo tempo ironizando, apontando, trazendo as nossas suturas, né, enquanto pessoas negras, pensar esses racismos, aqui o institucional, o estrutural e educação, né, pensando as nossas trajetórias negras, escolarização, e de uma maneira um pouco, como eu digo, esperançosa também, e que acredita, né, na nossa potência enquanto humanidade, pensar em algumas proposições, né, para o bem viver. Gente, como já foi dito, né, raça ela tem um sentido prático, né, no nosso cotidiano, né, e ela está acionada a uma população que é a população negra, ex-escravizada, na qual, e aí é uma premissa, e coaduno também com alguns, tanto sociólogos, antropólogos e antropólogas e sociólogos, na qual raça no Brasil está relacionado intimamente à cor, ao fenótipo. Então, é identificável um corpo negro, né? Traços, boca, nariz, cabelo, e que vai fundamentar, inclusive, a discussão da heteroidentificação, né, que o professor Salles vai apresentar em uma das próximas aulas. E aqui não vou me adentrar, né, na discussão de colorismo agora na apresentação, a gente pode dialogar depois. Mas fato é que os nossos corpos, ou a geografia dos nossos corpos, como nos diz Alex Harris, ela diz muito, né, dentro dessa sociedade racializada, né, pela cor. Então, quanto às projeções, né, do que pode ou não, do lugar ou não lugar que essas pessoas deveriam ocupar, e das confusões do cotidiano, né? Entendam como ironia, mas não é fácil dizer isso, né? E aqui vocês podem pensar em vários momentos, né, da vida, tanto de vocês como pessoas conhecidas, próximas, negras, situações onde esses maus entendidos, eles são escancaradamente racistas, né? Achei que fosse um bandido, achei que fosse a pessoa que trabalha na casa, não a dona da casa. Quais outros exemplos a gente pode pensar? Quais outras situações a gente pode pensar? Os olhos que nos vigiam, né? A loja, enfim, em algum lugar, que duvida, né, das nossas capacidades, das nossas potencialidades, né? Então, penso em mapear aqui, ainda de modo breve e situado, né? E aqui tem tanto uma carga de experiências enquanto mulher negra,
como também, né, de anos de trabalho, de educação, de ativismo mesmo na academia. Reiterando, né, raça dá sentido às nossas relações desiguais, né, e fortemente marcadas pelos traços fenotípicos, né, cor da pele, nariz, boca, né. E aqui eu trago uma frase forte, mas que, de fato, ela tem significado. A cor da pele, ela chega primeiro em alguns lugares nos quais nós transitamos. E com ela, o olhar estereotipado de repulsa, dúvida, negação e punição, ele antevém a qualquer outro tipo de movimento, de fala, né, de apresentação. Então, pré-concebido, né, um preconceito. E a gente vai percebendo, né, posteriormente vou trazer aqui alguns slides, como essa demarcação, né, desde cedo, ela vai formando também a nossa negritude, ou deformando a nossa negritude, as nossas identidades, os nossos pertencimentos, né, os nossos enraizamentos. E aqui situo também a própria dimensão familiar. Quais são as referências que hoje nós citamos, ou nas escolas nós citamos, como referências de ser gente, sendo bem radical? Situa pessoas negras, situa famílias negras, situa mãe, pai, avós, bisavós negros. Como é esse movimento de pertencimento, de enraizamento naquilo que nos forma enquanto gente, nas nossas primeiras referências, das tradições, das rezas, das benzições, das ervas, da sabedoria, como todo esse embargo nos é retirado, né, silenciado e retirado dentro da nossa humanidade, da nossa inteireza de ser gente. Homens e mulheres, negros e não negras, crianças negras principalmente. De acordo com um dos... nós citamos algumas referências, não sei se vocês viram, no site, que é a Nilma, como já disse o Matheus, Munanga, a Grada Quilomba, a Nilza Santos. Tem um texto também que eu escrevi em momento de revolta, né, com os últimos acontecimentos, principalmente com o menino Miguel. E esses textos nos ajudam a entender, né, o que é o racismo, né? Essa presunção de superioridade de um grupo racial sobre o outro, né, que demarca lugares, não lugares, estruturalmente arquitetado, né, de modo que nós estamos imersos, porém de uma forma verticalizada. E aqui eu trago uma fala de uma professora negra, doutora, que trabalha na Unilab, Universidade Lusófona Brasileira, que é situada no estado de Ceará, cidade de Redenção. Ela fez parte da minha pesquisa de doutorado, no qual eu identificava, ou gostaria de dialogar sobre o que é ser mulher, mulher negra, doutora, em uma universidade pública.
E aí ela me respondeu, e entre as várias passagens, né, da entrevista, essa é muito significativa, a meu ver, no qual ela destaca que o racismo, ele não deixa de existir se você tem uma situação econômica X ou Y. Você sempre será um bichinho estranho. Você sempre será uma pessoa negra, um fenótipo negro. Então, e ela demarca isso também para destacar que o espaço universitário é também um espaço racista. Assim como as outras instituições, os nossos espaços de pertencimento, os nossos espaços do cotidiano, no cotidiano. Gente, estou passando rápido, não sei se conseguem acompanhar cada slide, mas eu vou disponibilizar, certo? Se enviar por e-mail para o grupo, se vocês tiverem interesse. E é importante, a gente sempre tem que ficar justificando, né? Parece que tem que ficar justificando, tem que dizer que racismo existe, não sei o quê. E nós vivemos em um país na qual a segregação racial ela não é invisível. Ela é visível. Na segregação territorial dos nossos corpos, em lugares desassistidos, nas periferias, né, dos grandes centros. No meio rural, as nossas comunidades quilombolas, comunidades negras rurais, na falta de saneamento básico, saúde, educação de qualidade, vide fechamento das escolas do campo, e na violação do direito à vida. E a gente pode pensar quais são esses direitos, né, de viver, estar vivo. Vivendo à margem, né, na marginalidade construída pelo próprio Estado, por uma história, né, racial, de genocídio. E há muitas formas de discriminar, maltratar e matar. Aqui dialogamos o genocídio da população negra. Não acessam a educação pública, saúde, como foi dito, a negligência. Lembremos do menino Miguel presente. O apagamento de nossas histórias, a desvalorização da cultura, da religiosidade, das tradições. Como a gente explica isso, né? Como explicamos essas ausências? Como explicamos essa naturalização dos nossos corpos, das nossas ausências nos espaços, na superlotação dos presídios, né, nas instituições de ensino superior, direito, medicina, arquitetura. E como explicar sempre nós, os alvos das balas que não são perdidas. E aqui, né, todo essa, digo, agonia, né, que não é fácil falar de racismo, mas é preciso falar. Nós fazemos parte... Nossa, esqueci. Fazemos parte de um projeto de nação racista, né, no qual não conta com a gente em bons lugares. E neste projeto não consta nos centros educacionais, universidades, espaços de poder.
Gente, eu vou só dar uma pausa aqui rapidinho. Perguntar aqui, ó. B, Beatriz, Sim, você... Gente, eu peço perdão aqui, porque eu estou bem próximo à janela, e agora que eu coloquei o fone, me esqueci. Peço desculpas se tiver atrapalhado aí a ouvir, né? Aqui o que eu estou tentando apresentar. Gente, essa fala também é de uma outra professora sujeita da pesquisa de doutorado, que nomeamos, né, Dandara, e que ela traz essa sutura, né, desse projeto de nação racista no qual nós não fazemos parte. E a gente sabe muito bem disso, pela dor, pela vergonha, desde o início da escolarização, né, na educação infantil, os nossos apelidos, feio, feia, macaca, bombril, suja, ao implorar, pedir para ser a noiva ou noivo da festa Simone, junina. Oi, licença, sim. você, é porque algumas pessoas estão perguntando se você retirou os slides, é, Oh, você optou por tirar ou não? gente, perdão. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci de voltar com a tela inteira. Já voltando aqui. 2 minutos. Ah, ok, fica à vontade. Obrigada, B. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Voltando aqui. Só esperando aqui. Volta. Ok? Então, Aí, isso, perfeito. Perfeito. que eu estava falando que nós sabemos desde cedo, né? Quem nós somos, mas eu penso que é uma forma muito dolorosa na maioria das vezes, né? E aqui é importante ressaltar, não generalizar. Há crianças negras que já vêm, né, com uma formação, assim, e uma força mesmo, de educação familiar, representatividade. Eu me lembro, B, quando nós dialogamos no grupo do Educagera sobre aquela percepção, eu desde cedo fui incentivada a estudar, e aí, não, mas eu não, pelo contrário, né? Minha mãe falava que eu precisava trabalhar, entende? Assim, a gente pensar nesse movimento, até para a gente pensar também nas nossas formas de afeto, né? Familiares, assim, que nos fortalecem nessa trajetória, né? De reconhecer, de se conhecer negro a partir da dor e da vergonha. E aqui a gente pode pensar em quais casos que nós passamos por isso, né? Eu tenho uma prima, tem vários casos, mas eu tenho uma prima que ela desistiu de ir para a escola. Logo foi o primeiro ano. Não era um espaço convidativo. E o que fazer? O que dizer? Diante desse cenário não convidativo, somos levados a querer fugir dessas características atribuídas a nós. E aí eu lembro muito das conversas em sala de aula, com amigos e amigas mesmo, ou pessoas, enfim, diversas. Simone, mas negro tem preconceito com ele mesmo. Tem negro que não gosta de ser chamado de negro. Daí eu penso, né? Lendo, refletindo, vivendo. Afinal, quem quer ser identificado com algo que é ruim, feio e dito fora da ordem do dia, do que vemos nas TVs, propagandas, livros, didáticos infantis, na história e etc. O cotidiano no espaço escolar, ele torna-se um desafio, né, para crianças e jovens negros.
Isso cria um funil de desigualdades e projeções individuais, visivelmente presente na baixa autoestima, na crença nas suas inferioridades. E, deste modo, a eficácia do racismo dá-se de forma direta, objetiva e subjetiva, no que tange às aspirações e projetos de vida destes jovens negros e negras. E aqui convém lembrar que para boa parte dos nossos e nossas, a escolarização é uma das possibilidades para ingresso no mundo do trabalho. E aqui eu me incluo. Continuando as inquietações, né? Racismo, escola, racismo em universidades, que também é o lugar onde eu estou, eu retomo também uma outra fala de uma outra professora, também do Ceará. Ela fala que a universidade, assim como a escola, não é uma ilha. Ela não está descolada da realidade. Todas as mazelas sociais presentes, elas também estarão presentes no cotidiano dessas instituições. Reconhecê-las é um dos primeiros passos para repensarmos práticas antirracistas, antissexistas, humanistas. Entender que nesses espaços circulam corpos, ideologias, histórias invisibilizadas, sexualidades, projetos de vidas, marcas históricas desiguais, seres humanos, né? Gente, querendo ser gente, como toda gente. Eu posso continuar? Já são 5h16. Pode sim. Simone, tem muitos slides ainda? Eu vou pular. Tem. Não, fica à vontade. Não, fica à vontade, Simone. Tá bom, vou ser rápido aqui. Chegamos nas proposições, né? Inquietações, enfim, sonhos, possibilidades, né? A luta antirracista não é uma luta somente de pessoas negras. Fato é que nesse curso nós somos negros e não negros, então a sociedade como um todo. Né? O racismo enquanto uma neurose social, como diz Fanon, uma doença, ela precisa ser curada. Mas para ser curada, ela precisa ser reconhecida, né? Há racismo no Brasil, sim. Reconhecer privilégios, né? O que é ser branco em uma sociedade racializada. Pensar todas essas expressões bonitas que a gente tece, que a gente quer, sororidade, irmandade para o bem viver. Né? Sempre a gente precisa questionar as nossas presenças nas ausências. Por que uma professora negra? Por que um médico negro? Buscar fortalecimento, e aqui eu digo professores, professoras, né? Práticas, né? Socializar. Há muita coisa bonita acontecendo, muita luta, muito movimento de mulheres negras, nossas comunidades, enfim, que só precisa de penso eu, desse querer também, às vezes, estar disponível para entrar nesse debate, entrar na luta, né? Um projeto educativo que, de fato, pense, né, a dignidade humana, a formação humana, como lemos, né? Que possibilite a assunção de si, das histórias, das nossas referências, das nossas principais referências, esse aceitar-se negro, entender-se negro, que caiba congada, maracatu, saberes enraizados e gestados nas nossas comunidades quilombolas, indígenas, comunidades rurais e periféricas, nos bairros periféricos. E aqui, vou passar brevemente, acabando já, enquanto professora negra, eu, Maria Simone, tomo emprestada a fala da professora Zelma Madeira, lá da UES, Universidade Estadual do Ceará, também sujeita da pesquisa, que ela acredita e faz, né? O caminho da superação que ela busca é fazer escola, né? Fazer escola para ela
é ser professora universitária, ser ativista e trabalhar com essa perspectiva antirracista. É o produto final do trabalho, né, para além das questões salariais, digamos aqui, a existência dela enquanto humana, enquanto mulher negra, em luta. Último slide, só uma passagem do Henrique Dusso, né, pensando nesse porvir, devir, né? Não se trata simplesmente de criar um novo espaço para excluídos da casa antiga ou da casa grande. É necessário uma nova casa com uma nova distribuição. Caso contrário, povos indígenas, mulheres e pessoas de ascendência africana irão para a sala de serviço, como antes, como sempre. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, há que se cuidar da gente, da nossa gente. Gente, obrigada, desculpa, peço perdão, 5h20, ok? De forma alguma, Simone, Matheus, muito obrigada. Foram contribuições muito ricas. Eu nem vou delongar muito, eu já quero passar aqui a palavra para as cursistas e para os cursistas, para que vocês tragam também questões, né, que possam ser pontuadas, e o Pedro estará aqui com a gente, já anotando, se vocês tiverem alguma questão. Enquanto as pessoas vão, então, trazendo as questões, né, alguns comentários que já estão vindo, né, realmente foi muito tocante, foi muito importante, e essas, infelizmente, são questões que nos tocam de uma forma muito particular e muito profunda, né, e são questões que, como vocês trouxeram, né, nos fazem pensar em como que foi o quão cruel a criação dessas hierarquias raciais, de um imaginário, de uma suposta hierarquia racial, o quanto que isso nos afeta profundamente historicamente, né? Então, agradeço imensamente a fala do professor Matheus, da professora Simone e das intervenções que trouxeram com as imagens e com os vídeos. Bem, pessoal, vamos trazendo questões, comentários também. O Pedro vai repassando. Por enquanto, a gente ainda está, e o pessoal ainda está meio que, né, aquecendo. Realmente, muitos agradecimentos pelas explanações, pelas contribuições de vocês. E é isso, nós vamos caminhando, né, durante esse curso, mesmo por um caminho que vão sendo traçados, vão conectando, né, as falas da primeira aula, vão se conectando com todas as aulas, e assim, quando a gente criou, a gente realmente pensou nesse sentido, né, de que as aulas, elas tivessem uma conexão entre si, né, então já trouxeram elementos muito importantes para os próximos encontros. Bem, pessoal, enquanto não são trazidas outras questões, então eu só vou pedir, porque eu acho muito interessante a questão do racismo tecnológico, né, a construção tecnológica do racismo que o professor Matheus trouxe. Ele trouxe um exemplo, né, enquanto não tem outras questões aqui no chat, se puder falar rapidamente sobre isso novamente, só para dar mais um exemplo de como isso opera na nossa sociedade, por favor. Ô, Beatriz, Matheus, com licença. Boa tarde a todas e a todos, como vocês acharem mais adequado. Logo depois, gostaria de pegar a fala para poder direcionar as questões, mas pode ficar à vontade, Matheus. O Pedro, então pode ficar à vontade também. Eu ia sugerir para o Pedro fazer as perguntas.
Porque já apareceram, vi que já tem 2 perguntas, então talvez Ótimo. fazer as perguntas. Como são 2 congressistas, como vocês preferem melhor? Vocês querem que coloquem blocos de questões ou eu posso ir direcionando uma por uma? Blocos de preferência, o que você acha, Simone? Pode ser. Ótimo. Eu já vou direcionar aqui, só para poder avisar vocês, devido ao prolongamento do nosso espaço e o tempo limitado, a gente vai tentar contemplar algumas falas no microfone. No entanto, a gente queria ressaltar que vamos estar cronometrando cerca de 3 minutos, 3 minutos para que vocês possam falar, quem se sentir à vontade de falar no microfone quiser, para evitar esse prolongamento. E caso vocês possam e se sintam mais confortável, de preferência, coloquem as questões no microfone. A primeira questão que apareceu aqui, ela é para o Matheus. O professor Matheus abordou bem o conceito de raça, mas este não conceito sendo usado de forma positiva por negros e negras, não seria uma faca de 2 gumes? Aí, se você puder responder. Uma segunda pergunta direcionada para a professora Simone. Simone, algum político ou grupo sociais reivindicando a questão do reconhecimento do racismo como doença? E uma terceira... E tem uma fala aqui no microfone... da Brenda. Brenda está aí? Você gostaria de falar? Colocar a sua questão? Brenda? Oi, tô aqui. Posso falar? Pode ficar à vontade. Então, quando der horário eu te aviso, desculpa. Pode falar. tudo bem. Eu faço biologia no UFP, entrei pelo sistema de cotas, eu sou preta. E eu queria saber como é que vocês veem a formação da banca de heteroidentificação, porque eu lembro que quando eu fui participar da banca, tinha gente branca lá. E quando eu entrei na universidade, eu não tinha tanta noção de raça quanto tem agora. Mas, tipo, tinha gente branca na banca de heteroidentificação. E eu acho que isso contribui para a passagem de pessoas não pretas para a faculdade. Eu queria saber como vocês veem isso. Ok. Podem ficar à vontade, então. Matheus, Simone. Quem vai começar? Posso, Pode. Matheus? Obrigada. Primeiro, agradecer as perguntas. Já pedi também, mais uma vez, a compreensão, né, e a atenção, agradecer a atenção pela apresentação. Uma coisa, sim, os slides, eles podem ser disponibilizados para o grupo aqui dos cursistas. As referências, elas estão no site, na página do curso, né, referências a mais que foram citadas aqui, a gente pode colocar lá também, né, Matheus? Atualizar a página. A pergunta deixa eu ver aqui, perguntando se o racismo, se há um grupo, um movimento, algo assim, que reivindica o racismo como doença. Então, eu não consigo, eu não consigo agora te dar um nome de um movimento, um grupo político que faça, né, que tem essa categoria, assim, central. Mas o que nós, né, ativistas, que lutamos por vidas negras importa, nós sabemos que o racismo é uma doença que nos mata, mata a população negra. Pelas balas não perdidas, pelo SUS, que não nos comporta,
em si, né, o racismo é uma doença. Por isso que eu disse, mas trouxe a referência do Fanon, né? Ele fala a doença como um problema social, problema de uma sociedade que ele precisa ser escancarado. E aqui eu trago uma outra discussão, né, que Florestan Fernandes fez, que é que o brasileiro ele tem preconceito de ter preconceito, de falar que existe preconceito no Brasil. E isso influencia, né, diretamente para essa discussão que a gente pensa que racismo não existe. Não existe racismo no Brasil. Isso é coisa inventada na nossa cabeça. As pessoas pretas morrem porque são fracas, são mais propensas à violência. Por isso que eu trouxe essa discussão, né? Enquanto doença, ela precisa ser extirpada, ela precisa ser encarada e precisa ser superada. Né? E aí a gente pode pensar quando, como, né? Esse é o objetivo desse curso também. Nós tecermos as nossas agências, né? As nossas proposições enquanto educandos, educadoras, educadores, enfim, enquanto também impressões, né, dos movimentos junto ao Estado. A pergunta eu esqueci o nome da estudante das cotas aqui da UFV. Boa pergunta. É uma pergunta. Posso continuar? Posso? Pode sim, pode Tá. vontade. É a Brenda que colocou essa pergunta. Muito interessante e importante, Brenda. Eu vou falar da experiência da banca de comissão de heterodificação que eu participei na Federal do Piauí, quando eu era professora lá. Essa é uma discussão muito delicada, mas muito séria e necessária. As cotas, elas têm um público-alvo, né? Nós sabemos pessoas negras, pretas e pardas. E entender por que as cotas existem e o porquê das comissões de heteroidentificação, né? Dar acesso, o direito a quem tem direito, de uma certa forma não, para validar, né, as pessoas negras e não ter os casos que nós temos hoje de pessoas não negras, né, acessando uma política de cotas, né, que não é o seu direito. E aí, lá nós temos uma formação que é o seguinte, a comissão ela é formada por pessoas que estão no movimento, os movimentos, né, negros, né, movimento de mulheres, pessoas que estão relacionadas com as discussões, né, das relações étnico-raciais. E, para além disso, né, é feita uma seleção, um convite a essas pessoas, mas também analisando toda a trajetória, o percurso, né, quais são as pesquisas, como está envolvido ou não com a causa, né, de modo que, de fato, a política ela seja efetivada, né, que ingressem estudantes e estudantes cotistas, pretos e pardos. Então, esse é um cuidado, e eu acho que é um trabalho muito rico, né, que é realizado na universidade, lá na UFP, muito sério, que também pensa a formação de todas essas pessoas que vão compor a banca. Existe uma formação, que é racismo, que é direito, que é cota. Então, Brenda, eu penso que a sua pergunta, ela é, de fato, ela é pertinente, porque se uma pessoa está na banca, independe, negro ou não negro, mas e ela não é, por exemplo, favorável às cotas, né, não tem porquê ela estar participando de uma comissão de heteroidentificação, penso eu. Finish. Então tá bom. Vocês me escutam bem? Escutam,
né? Sim, Matheus. Então, vou começar aqui com a pergunta do Lino, vou tentar falar um pouquinho também com a Brenda e com a pessoa que perguntou o racismo como doença. O Lino, eu acho que ele está se referindo à parte que eu falei da raça como construção política, né? Que pode ser uma faca de dois gumes, ou seja, aquilo que não é esperado, né? Lino, eu acho que tem uma coisa aqui que quando eu estou falando raça como uma construção política e como uma vantagem, eu estou pensando, tá, de forma afirmativa, mas não necessariamente que isso é uma coisa boa ou de uma positividade, mas no sentido de que raça como uma construção política é uma afirmação, é falar sobre isso, é publicizar sobre isso, é ser sensível à categoria e à operação de raça na sociedade. Não é necessariamente vangloriar, existe raça no Brasil. Pelo contrário. E aí, eu acho que um bom exemplo é a política de cotas, ou seja, um momento que o movimento negro consegue fazer com que a raça seja politizada no Brasil é a política de cotas. É um exemplo forte, né? Ou seja, não é à toa que a gente sempre está falando disso. Então, quando o movimento negro constrói, demanda a política de cotas, ele está produzindo uma política pública para ser sensível à raça, que o ingresso na universidade reconheça isso. Por quê? Reconheça isso de forma afirmativa, no sentido de que para incidir contra as discriminações e contra o racismo. Eu tenho um autor que fez muito sucesso recentemente, chamado Said Haider. Ele mora nos Estados Unidos, tem origem do Paquistão, e o Silvio de Almeida, inclusive, citou o livro dele lá no programa que ele fez parte lá, que eu esqueci o nome agora, ficou super famoso, Roda Viva. E aí o Said Haider, que é um escritor que escreveu um livro chamado Armadilhas da Identidade, ele fala o seguinte: raça só funciona num sentido revolucionário se for para a gente ser sensível a ela, para que um dia a gente supere a racialização na nossa sociedade. Ou seja, para a gente superar os danos causados, a gente precisa olhar para a raça. A gente precisa retomar esse conceito. Não dá para esquecer e pensar em etnia ou, sei lá, outro conceito. Então, raça nesse sentido de afirmativamente, para ser sensível a ela. Pensando agora na heteroidentificação da Brenda, tem uma série de documentos, normativas aí, que vão balizar isso, que vão defender que as comissões de heteroidentificação tenham que ter uma diversidade de cor, raça e de gênero, no sentido de que a comissão, ela meio que construísse uma espécie de olhos da sociedade, quanto mais pensamentos diversos. E aí a presença de pessoas brancas, por exemplo, é reivindicada, inclusive por vários setores do movimento negro. Os grupos do movimento que têm produzido cartas, a própria BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, tem colocado isso nas suas cartas, nas suas resoluções, como uma coisa que é para ser levada a sério, essa diversidade. Porque, por exemplo, a população branca é quem discrimina a população negra. Então, de certa forma, a população branca vai saber identificar e sabe quem também são as pessoas negras. É claro que essas pessoas todas, é óbvio, precisam passar por uma formação, né, sobre relações étnico-raciais, como a Simone bem colocou. Agora, racismo como doença, não sei quem perguntou, não consegui ver o nome, mas me lembrei muito de um texto do Alain Pascal Cali, eu depois escrevo todos esses nomes aí, que fala do ensino da história e da cultura brasileira e africana como um processo de reconciliação psicológica da população brasileira, e não só da população negra. Por quê? Porque o racismo é uma doença psicológica de superioridade que as pessoas brancas têm, ou seja, então o branco ele também sofre de uma doença que é de superioridade, quando ele incide em inferiorizar as pessoas negras. Então, de certa forma, por exemplo, o ensino de história e cultura africana e brasileira seria uma forma de reconciliação psicológica da população negra e da população branca, ou seja, da população brasileira, porque essas duas populações, elas estão, de certa forma, doentes psicamente pelos danos do racismo. Enfim, discussão complexa, mas é isso. Aí eu vou colocar os nomes dos autores aqui no chat. Gente, gostaria de agradecer anteriormente a Larissa, o Lino e a Brenda pelas questões. Devido ao tempo que a gente reservou e dentro da nossa programação, as questões, né, para a gente colocar questões, e os professores, eles vão estar disponibilizando o contato deles para a conversa, eu gostaria de pedir para vocês que agora a gente ficasse reduzidas as questões, e caso vocês tenham alguma conversa direta com os professores, vocês possam fazer, por favor, após a aula. Tem mais duas questões aqui, na verdade 3, uma do Bruno, duas questões em uma. Como pensar
para vocês dois. Como pensar a formação de professores de base racializada? E uma segunda questão do Bruno, quais questões vocês dão aos professores brancos sobre trabalhar o ERR na educação básica? Na verdade, eu perdi esse termo aqui no meio. A Francis Mara. Temos quase 20 anos de Lei 10.639 que obrigam ao ensino da cultura e história de África nas instituições de ensino. Como vocês veem a ausência da disciplina da temática nos cursos de formação docente? Por enquanto, essas duas questões, se vocês puderem comentar. Simone, você vai começar, Matheus? Eu queria começar porque eu vou ter que sair, porque eu estou num lugar aqui, que é um lugar comercial, vai fechar, então eu preciso sair daqui a pouquinho já. Então, eu vou tentar só ficar no Bruno para ver se eu consigo responder. Ele está falando basicamente, né, da educação para as relações étnico-raciais, formação de professores. Eu penso que, enfim, o próprio arcabouço que carrega nesse tema já nos dá a resposta. Eu acho que o ensino da história da cultura africana e afro-brasileira é o principal passo para racializar esse ponto. E aí, eu acho que isso vai ficar muito mais presente, né, acho que talvez é uma demanda geral aqui, nos próximos encontros, que é a necessidade de pensar isso como temas transversais, né, de pensar e repensar, primeiro, quem são os sujeitos que estão envolvidos no universo educacional, então quem são estudantes, quem são os próprios professores e as professoras, quem faz parte da gestão, quem que são autores e autoras, livro didático, enfim, esse processo mais de quem são esses atores, eu acho que reconhecer essas pessoas e seus pertencimentos étnico-raciais, e no segundo momento, se a gente pode destoar isso, é pensar práticas, conteúdos, metodologias que sejam capazes de, claro, erradicar o racismo, mas, e de certa forma, de considerar a composição demográfica e democrática da população brasileira, que é composta por pessoas negras, indígenas e outros grupos. Então, acho que racializar a formação de professores e pensar na educação, as relações étnico-raciais na educação básica, parte desse princípio geral. Eu acho que hoje a gente tem um acúmulo muito grande nacionalmente sobre isso, diria talvez até regionalmente, pensando aqui a América Latina, sobre esse processo. Embora essas políticas, essas leis que conquistamos não tenham sido efetivadas, há muitas experiências assim, muito interessantes. Eu diria o próprio Educagera, as trajetórias de muitas de vocês aqui, de vocês que são professores da educação básica, demonstram isso já. Então é isso aí, vou escutar a Simone e talvez eu tenha que sair do nada aqui já. Ok. Obrigada pelas perguntas. Vou reiterar o que o Matheus já colocou, né? Mas destacar um ponto também ainda gargalo, né? A formação de professores e professoras, eu falo nos cursos de licenciaturas mesmo, né? Disciplinas sobre questões étnico-raciais, boa parte como disciplinas optativas, né? Não é uma disciplina obrigatória. História e cultura, né, afro-brasileira, enfim, história da África, né, que também é um outro desafio, né, nos cursos de formação, que não consta na grade obrigatória, e aí gera uma bola de neve, né, hoje pela manhã, um grupo de estudos Roda Griot, nós chegamos a discussão, né, alguém trouxe a discussão, como o professor ou a professora, né, que não tem formação durante a graduação, o desafio desse professor, dessa professora, na luta antirracista, né, com os seus pares na escola, com seus estudantes, né. E aí eu falo desse lugar dos cursos, que é lugar enfim, de professora, pensando na grade curricular, né, nas grades curriculares. Para além disso, eu concordo com o Matheus em gênero, número e grau, quando ele traz a dimensão, né, das experiências que têm sido tecidas no espaço escolar, fora do espaço escolar, como eu já disse, em movimentos sociais, em grupos, enfim.
Como comungar esse espaço escolar com essas agências fora do espaço escolar, tanto na luta antirracista, na luta antissexista, só rememorando a aula da professora Letícia, como que a gente traz esses elementos e essa formação, né? E informação, né? É uma formação que exige informação. Mas existe também uma outra coisa, existe estar aberto, estar na luta, enfim, lutar por uma igualdade, né? Material e imaterial. E aí, antes de tudo isso, reconhecer que existe o racismo, reconhecer a homofobia, senão vai ser sempre o mais do mesmo. Ok? Acho que é isso. Ô, Matheus, como tá nessa correria, eu já gostaria de agradecer você agora previamente, caso você tenha que sair repentinamente, pela sua presença, uma ótima fala que você teve, e espero que depois vocês estão tendo um debate maravilhoso aqui no chat, possam vir a estar conversando diretamente. Tem uma questão aqui que a Gracileide pediu para que vocês comentassem. Ela colocou acerca de, a respeito do conceito de raça e autodeclaração nas bancas de heteroidentificação, ainda é uma questão que precisa ser bastante discutida e socializada com a sociedade. Ainda é dúbio e não muito definido a diferença entre negros e pardos. Muitas vezes, a própria banca ela não distingue essa diferença. Existem casos também de candidatos que se autodeclaram pardos e negros, mas não possuem características fenotípicas para tal, pois já vem com uma construção imaginário formado sobre a família. Essa questão foi colocada para que vocês pudessem comentar, e só ressaltar aos cursistas que o professor Salles, que é um professor maravilhoso, ele vai vir posteriormente para estar falando sobre essas questões e vocês podem ter uma noção maior de aprofundamento. Se vocês puderem comentar, pode ficar à vontade. Ok. Posso, Matheus? Então lá. Heteroidentificação. Uma coisa, eu não vou ficar aqui tecendo, até porque nós teremos a aula com o professor Salles, nossa referência, né, tanto acadêmica como ativista do movimento. Enfim, a heteroidentificação, a gente já fala, né, uma outra pessoa nos identificando. Então, como a colega já colocou muito bem, não é a minha ancestralidade, descendência, é o meu fenótipo. Então, os meus traços, nariz, e na legislação, né, você tem ponto a ponto, né, o que a gente está pensando como traços fenotípicos, né, nariz, pele, boca, cabelo, né, pretos e pardos. E aí foi até uma expressão, achei interessante, lá da UFO, da comissão da UFO, eles falam, pardos negroides e pretos negroides, né, os pardos, os traços negroides, né. É interessante essa, enfim, nomenclatura, categorização que eles têm lá. E sim, comungo também, eu acho que nós falamos muito isso nas nossas comissões. É necessário um trabalho, desde a educação básica, né? Se a gente tivesse uma educação para as relações étnico-raciais, dialogasse sobre isso, né, sobre o que é ser negro, negra, o que é ser preto, pardo, né, isso geraria uma questão de conhecimento mesmo, do meu pertencimento. Então, essa discussão sobre cotas, ela já vi desde antes, né, e não quando o estudante ele vê o edital, eu posso me candidatar, né? E porque às vezes há candidatos e candidatas, por exemplo, fala de algumas situações que a pessoa não se identifica como preto. Ela é, tipo, preta retinta, como eu. Eu sou parda, ela
né, se apresenta como parda. Então, acho que entraria muito no que você colocou na sua questão, uma educação para as questões raciais. Racismo, cotas, o que é raça, identidade, identificação racial. Então, é oportuno isso, né? Um diálogo sobre isso nas instâncias mesmo, desde a educação básica. Matheus, pode falar. Não, Desculpa. pode colocar, pode falar, depois eu finalizo. Não, não, é só porque Matheus saiu, é só falar que ele já foi. Gente, pode ficar tranquilo que aqui tá tudo em casa, então a gente é meio assim, vai um em cima do outro. Gostaria de agradecer a vocês pelas questões. Desculpa caso vocês tenham ficado alguns questionamentos, e devido ao nosso teto, a gente vai finalizar. E vocês podem entrar em contato com a Simone ou com o Matheus para poderem estar estabelecendo esse diálogo mais próximo. Muito obrigado pelas questões, pelas colocações de vocês no chat, e vou passar a fala para a B para que ela possa dar os encaminhamentos finais. Muito obrigado. Bem, pessoal, mais uma aula fortíssima, quente, e que veio para somar ainda mais aqui com o nosso curso, e que com certeza vai continuar aí reverberando, pelo menos aqui na minha cabeça. Hoje eu vou precisar agora de um tempo para respirar e pensar em tudo que foi dito, porque foram muitas informações muito importantes e que vieram justamente para contribuir no debate, não só sobre dentro das questões das relações étnico-raciais, mas também no conjunto da sociedade, para que a gente pense realmente na construção de uma sociedade antirracista. Bem, gostaria só de reforçar, né, que sobre a nossa próxima aula, às 16 horas, né, e nós teremos, na última aula, no dia 21 de agosto, será às 18 horas, então não se esqueça, somente essa aula, mas a gente vai reforçando com vocês pelo e-mail, e também reforçar a questão do relatório final, que ele é necessário ser entregue para obter o certificado, e que por enquanto, não sigam aquele modelo de relatório que está lá no site, que nós vamos enviar ainda para vocês e vamos avisar com antecedência. Então, por enquanto, não precisa mexer ali, não precisa começar a fazer o relatório final. Continue com as metodologias de anotações, enfim, as formas como vocês estão fazendo as anotações sobre as aulas e tudo mais, e depois a gente disponibiliza o modelo de relatório para vocês. Bem, mais uma vez, eu tenho que agradecer muito. O professor Matheus, infelizmente, teve que sair um pouco mais cedo, mas eu gostaria de agradecer aqui a professora Maria Simone Euclides, que é uma das coordenadoras também aqui do nosso curso. Muito obrigada também. Gostaria de agradecer a cada uma e a cada um de vocês que nos acompanham semanalmente, que estão aí sempre, né, contribuindo e fortalecendo a construção deste conhecimento aqui com a gente. Gostaria, né, professora Maria Simone, gostaria de dar uma palavrinha final? Falei muito hoje. Gente, só agradecer mesmo. Até a próxima sexta e o Zap, vamos dialogando, vamos trocando. Obrigada. Nós que agradecemos. E como a gente também não pode deixar de fazer, vamos ligar, né, nossas câmeras para a gente fazer, né, aquela foto bacana. Cadê o rostinho de vocês? Que é sempre bom, pelo menos esse momento aqui, né, a gente ter esse encontro. É muito gostoso ver o rostinho de vocês, gente, vocês não têm ideia. Podem ligar o microfone, se quiserem passar uma mensagem para a professora Maria Simone, para o professor Matheus também. Para a Michele também, que cantou maravilhosamente bem hoje. Cafezinho rolando, é isso mesmo, gente. Então, espero só um minutinho, que eu vou dar um print aqui. Sorrisão. Alguém mais pode dar um print?
E é isso, pessoal. Ó, eu confiei em vocês que vocês deram um print aí também, viu? Depois compartilhe lá no grupo do WhatsApp, quem estiver por lá também. E aí, e continuemos nessas comunicações. Gente, muito obrigada. Beijos e até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado. Pedro, tudo bom? Ai, gente, quem que é? Olá. Sou eu, Emerson. Eu Ah, te conheci num evento Emerson de da futebol lá em UFMG. BH. Tu lembra? Estávamos lá, Faz maravilhoso. tempo. Lembra? Eu vi. Quando eu te vi, eu vi. Gente, eu conheço de algum lugar. Eu lembrei de ti Professora agora. Beatriz? Prazer te rever de novo, Emerson. Também, muito. Professora Beatriz? Sim. Eu fiz uma pergunta, eu gostaria que a professora Maria e o professor respondessem lá no grupo do WhatsApp. Ah, sim, João Paulo. Sim, pode deixar. As perguntas de vocês estão todas anotadas e a gente repassa lá. Beleza? Qualquer coisa você lembra lá também, tá bom? Se você tiver anotado a pergunta. Beleza? Tá bom. Pode deixar. Obrigada, viu, João? Tá bom, tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, bom final de semana. Aproveitem. Abraço, tchau.